Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli. Eu estou aqui para apresentar a vocês o que são sequências e progressões aritméticas e geométricas. Bem, para podermos começar a falar sobre progressões aritméticas e geométricas, primeiramente temos que definir o que são sequências. Por exemplo, pega esses números aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, por aí vai. Conseguimos dizer perfeitamente que esses números é uma sequência de números que? Pares, ok? Basta a gente somar mais 2 que a gente obtém o próximo número. Mais pra frente a gente vai definir o que é esse mais 2. Porém, pela definição de sequência, temos o seguinte, que é uma série de números estabelecendo algum tipo de padrão ou não. Nesse primeiro caso, a gente teve um padrão. A gente só foi somando mais 2 e a gente obteve todos os outros números. Já nesses casos aqui, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Esse aqui se trata de um caso especial, que se vocês quiserem, se fizerem os comentários aí, eu posso fazer uma aula exclusiva sobre ele, que é uma sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma sequência muito linda, está ligada a umas coisas relacionadas à natureza. Bem, como eu disse, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre ela. Mas como que ela funciona? O termo da frente é sempre determinado pelo quê? A soma do anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 mais 0 é igual a 1. Se eu pegar aqui, ó, 1 mais o anterior, que é 1, isso aqui dá 2. E por assim vai. Já nesse caso aqui, a gente tem um outro tipo de sequência, que é a sequência dos números primos. Lembrando que os números primos são todos aqueles números que são divididos por ele mesmo e por 1. Nesse caso aqui, não tem um padrão, porque a gente diz que os números primos são aleatórios. Não se descobriu ainda um padrão para eles, mas dizem que existe um prêmio para quem conseguir descobrir. Eu não descobri, vai que você descobre. Sendo assim, vamos fazer o seguinte exercício. Imagine que a gente tem os seguintes números: 3, 6, 9 e 12. E eu peço para você que determine qual que é os próximos dois valores dessa sequência. Se a gente fizer assim, a gente tem de 3 para 6, 6 para 9, todos eles estão acrescentando mais 3. Sendo assim, como a gente conseguiu estabelecer um padrão, uma razão de 3 valores de unidade, então a gente pode dizer que o próximo número vai ser 12 mais 3, que vai dar 15. Sendo assim, o próximo número vai ser quem? 18. Logo, uma vez que a gente tem uma ideia do que se trata uma sequência, podemos estabelecer agora a definição de progressão aritmética. E o que é? A progressão aritmética se forma por meio da relação estabelecida entre uma sequência numérica, onde nessa sequência a gente tem uma relação de soma ou de subtração. Então, se por exemplo, a gente tinha um caso lá, que era 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Nesses números, nessa sequência, a gente tem uma progressão aritmética. Por quê? Está aumentando aqui de 2 em 2. Está aumentando numa razão de 2 para 2. E para cada um desses valores aqui, a gente vai ter uma nomenclatura. Então, por exemplo, esse aqui é o valor do primeiro termo. Então, a gente vai chamar ele de A1. Esse aqui é o valor do segundo termo. A gente vai chamar de 2. Porém, esse aqui ele se encontra na segunda posição. Então, a gente vai dizer que o n é igual a 2. Ou seja, o n representa a posição. E já esse mais 2 aqui representa quem? A razão. O termo que a gente vai somar o termo anterior para descobrir o termo da frente. Sendo assim, a gente consegue determinar algumas fórmulas. Do tipo, qual que é a fórmula para poder determinar o termo geral da PA? Então, se a gente tiver aqui que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Por quê, professor? Bem, se fizermos o seguinte, imaginemos que temos A6 é igual a A1 mais... Bem, como se trata do sexto termo, a gente tem 6 menos 1 vezes R. O que isso representa? Que o A6
é igual a 1 mais 5 vezes R. E o porquê disso? Imagina o seguinte, se a gente tem A1 mais R, isso é igual a quanto? A 2. Se a gente fizer A2 mais R, isso aqui é igual ao nosso A3. Porém, se a gente fizer A1 mais 2 vezes o R, isso aqui vai ser igual a quanto? No nosso A3. Por isso que a gente consegue estabelecer essa relação. Se a gente for fazer para o A6, a gente vai ter o primeiro termo mais 5 vezes a razão, e a gente descobre qual que é o valor desse termo. Então essa aqui é a nossa fórmula geral para um termo de uma progressão aritmética. Porém, se tratarmos de uma soma desses termos, o que a gente vai ter? Que a soma de determinados termos vai ser o primeiro termo mais o termo que estamos analisando, vezes a quantidade de termos, isso tudo sobre 2. Ou seja, se tivéssemos a soma dos 6 primeiros termos, o que a gente teria? A1 mais A6 vezes 6 sobre 2 e por aí vai. Sendo assim, vamos trabalhar agora com alguns exercícios. Então, se pegarmos a sequência seguinte, x mais 3, 2x menos 1 e x mais 5. E ele pede para a gente determinar qual que é o valor de x e a razão. Como que a gente pode fazer isso? Pensa aqui comigo. Quando a gente fazia x mais 3 mais uma razão, a gente descobria qual que era o valor da frente. Ok? Sendo assim, a gente pode reorganizar essa equação para dizer que a nossa razão é igual ao termo da frente menos o termo anterior. Isso aqui determina a nossa razão. Porém, pensem aqui comigo. Se a razão é dada por isso aqui, a gente pode fazer para os outros termos também. Então, se a gente fizer aqui x mais 5 menos 2x menos 1, isso aqui também é a nossa razão. Agora, reparem, esses dois termos aqui, nós temos que eles são iguais. Se eles são iguais, a gente pode escrever o seguinte, que 2x menos 1 menos x mais 3, isso aqui tem que ser igual a quanto? A esse valor aqui. Então vai ser x mais 5 menos 2x menos 1. Logo aqui a gente consegue determinar uma equação que vai nos dar o valor de x. Porque aqui agora a gente só está trabalhando com um valor, né? Só com uma incógnita. Então a gente vai ter 2x menos 1 menos x menos 3. Lembrando que esse menos aqui está valendo para esses dois números de dentro. Logo, se nós continuarmos aqui, obtemos que esse valor é igual a x mais 5 menos 2x mais 1. Sendo assim, x menos 4 tem que ser igual a menos x mais 6, que 2x é igual a 10, ou seja, nosso x é igual a 5. Sendo assim, a gente já consegue determinar agora qual que é o valor de cada termo. Por quê? O primeiro termo ali, a gente vê que é x mais 3. Ou seja, 5 mais 3, a gente tem que o nosso primeiro valor é 8. Agora, se a gente fizer o seguinte, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. No próximo, 5 mais 5, 10. Logo, a gente conseguiu estabelecer agora a nossa sequência numérica, que tem uma progressão aritmética com uma razão de 1, porque de 8 para 9 vai 1, de 9 para 10 também vai mais 1. Logo, a gente conseguiu determinar aqui qual que é o valor de x e qual que é o valor dessa razão. Seguindo para o próximo exercício. No próximo exercício, tem uma garotinha que diz o seguinte: ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há 10 km a mais de A até B do que de B até C, e 10 km a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 km da distância de D, opa, calma lá. Antes de a gente responder as perguntas, que seria qual é o 20º termo e qual que é o valor que a gente tem, né? Primeiro vamos tentar estabelecer uma relação
para o que ela diz. Então a gente tem aqui uma cidade A e uma cidade D. Elas distam entre si 390 quilômetros. E de A até B, de B para C e de C para D, o que a gente tem? Vamos dizer que de B para C vale x. Ela diz que de A até B tem 10 km a mais que de B até C. Então, esse trecho aqui, o que a gente tem? X mais 10. E de C até D, ela fala que tem menos 10 km do que de B até C. No caso, ela fala que B até C tem mais que C até D, né? Então, a gente tem aqui o quê? Que x menos 10 é o valor de C até D. Logo, a gente pode escrever a seguinte relação, que x mais 10 mais x menos 10, isso aqui tem que ser igual a quanto? 390. Se a gente continuar, a gente pode cortar os valores aqui. Então a gente vai ter aqui 3x é igual a 390. Logo, x é igual a 390 sobre 3. Sendo assim, nosso x é igual a 130. Logo, a gente já consegue agora descobrir qual que é termo a termo. Por quê? Se o primeiro termo era x mais 10, o segundo era x e o terceiro era x menos 10, a gente vai ter aqui 140, 130 e aqui a gente vai ter 120. Então a gente tem aqui agora o nosso A1, o nosso A2 e o nosso A3. E na questão ele quer que a gente determine o 20º termo. Como ele quer que ele determine o 20º termo, o que a gente vai ter? Que o nosso A20 vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos continuar. Então, a gente tem que o nosso A20 é igual ao primeiro termo. É quanto? 140. Mais 20 menos 1 dá quanto? 19. Lembrando agora que o r ele não é positivo, ele é negativo. Então, temos uma razão aqui de menos 10. Porque para cada valor do trecho, a gente está diminuindo 10 unidades. Então, o nosso A20 é igual a 140 mais, eu vou botar entre parênteses esse valor aqui, menos 10 vezes 19, menos 190. Ou seja, o nosso A20 é igual a 140 menos 190, menos 50. Sendo assim, a gente respondeu a nossa questão. Partimos para o próximo exercício. No próximo exercício, nós temos o seguinte. Os três números A1, A2 e A3 estão em uma PA. Ele quer que a gente determine qual que é a soma dos três números. Bem, para isso, temos a seguinte relação. Que 5x menos 5 para x mais 14, a gente adiciona uma razão. Então vamos tentar utilizar aquele mesmo conceito que a gente fez no primeiro exercício. Que x mais 14 menos 5x menos 5, isso aqui tem que ser igual a razão. Se a gente fizer com o seguinte, o que a gente vai ter? Que 6x menos 3 menos o termo anterior, x mais 14, isso aqui também é igual à nossa razão. Logo, se a gente igualar os dois valores, a gente vai ter que x mais 14 menos 5x mais 5 tem que ser igual a quanto? 6x menos 3 menos x menos 14. Logo, podemos escrever que isso é igual a menos 4x mais 19. Isso é igual a 5x menos 7. Se passarmos cada termo deixando com o seu igual, com a sua incógnita igual, a gente vai ter que 9x vai ser igual a 36. Logo, x é igual a 36 sobre 9. Sendo assim, nosso x é igual a 4. Ou seja, se a gente tem que os nossos x valem igual a 4, ele quer saber qual que é a soma dos três termos. Para a
gente não fizer isso aqui, a gente pode substituir direto na fórmula. Por quê? A soma dos três termos vai ser igual a quem? O primeiro termo, que é 5 vezes 4, 20, menos 5, 15. Agora, mais o último no caso. Então vai ser 6 vezes 4, que dá 24, menos 3, 21. Isso aqui agora a gente multiplica por 3, porque é a quantidade de termos que a gente está trabalhando. Tudo isso dividido por 2. Logo, a soma dos três primeiros termos vai ser igual a 15 mais 21, 36, vezes 3, dividido por 2. Então a soma dos três primeiros termos dá 36 dividido por 2 dá 18. Vezes 3, a gente tem que a soma dos três primeiros termos dá 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 1 dá 3. Então a gente vai ter que o valor nosso vai ser de 54. Bem, já nesse próximo exercício diz o seguinte: o perímetro de um triângulo é igual a 6 metros e a medida dos lados estão em uma PA. E ele quer saber qual que é a área desse triângulo. Para isso, vamos fazer o seguinte cálculo. Se a gente tem um triângulo aqui, formado por esses três lados, imagina que cada lado tem uma certa medida desconhecida até o certo momento. Então a gente vai fazer o seguinte, que y mais x mais z, de acordo com o enunciado, isso é igual a 6. Porém, quem que é o y? Por isso se tratar de uma PA, a gente sabe que o y, a gente pode dizer que ele é simplesmente o x menos uma razão, caso o y seja um valor menor que x. Para o z, se ele for maior que x, a gente vai ter o quê? Que o z ele vale o x mais uma determinada razão. Logo, a gente consegue montar agora uma equação para determinar o valor de x. Por quê? Os r's simplesmente se cancelam, então a gente vai ter que 3x é igual a 6. Logo, nosso x é igual a 2. Se a gente for montar nosso triângulo novamente, o que teremos? Que aqui vale 2, aqui vale 2 menos r, e aqui vale 2 mais r. Sendo assim, se observarmos bem, esse triângulo sugere o que para a gente? Um teorema muito conhecido, de Pitágoras. Para Pitágoras, o que devemos fazer? Que um dos catetos, que no caso é 2 menos r ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Sendo assim, podemos escrever que quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui mais 4 tem que ser igual a quanto? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E com essa equação a gente já pode começar a eliminar algumas coisas. Por quê? Aqui a gente tem r ao quadrado, esse lado da quadrado é r ao quadrado. Aqui a gente tem mais 4, aqui a gente também tem mais 4. Então, no final das contas, o que a gente vai ter? Que 8r é igual a 4, ou seja, nosso r é igual a 4 sobre 8, ou seja, o nosso r é igual a 1 sobre 2. Sendo assim, os nossos lados do triângulo serão iguais ao seguinte. 2 menos meio, a gente tem 1,5. 2 mais meio, a gente tem 2,5. E aqui era 2. Logo, com esses valores dos lados, a gente pode finalmente determinar qual que é a área do triângulo, simplesmente fazendo base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 1,5 vezes 2 dividido por 2. Corta, corta. Isso é igual a 1,5.